Pessoal, boa noite, paz, Senhor, noite abençoada nessa noite de domingo, hoje dia 26/4/2025, que o Senhor venha ministrar os nossos corações. Gravando aqui no carro, meu computador está com problema, daí eu tive que vir aqui para o carro para poder gravar, fazendo um reparo nele lá para ver se ele melhora. Depois a gente volta ao normal lá dentro do meu estúdio closet, né? Peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam por aqui, compartilhem, comente os padrões da plataforma. Pessoal, eu queria falar um pouco sobre o mover das águas, né? O problema daquele paralítico do tanque de Betesda, 38 anos paralítico. Jesus vem, entra pela porta das ovelhas, o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, e ele conta as suas lamúrias, fala um monte de coisa, mas não, parecia que não queria ser curado, sabe? Fez força para não ser curado. E Jesus fala assim: rapaz, tu quer ficar são, para de falar de problema. Ele falando dos problemas dele. Ele ficou ali esperando o mover das águas. É sobre isso que eu quero falar um pouco. Hoje a gente vive um mover das águas, né? Um cristianismo de movimento, um cristianismo de novidade, um cristianismo de modinha, um cristianismo de mover, né? Eu aqui no Rio, eu vivo muito isso, eu vejo muito isso. Eu vou ali porque aqui tá fraco, eu vou lá porque lá é bom. É como se fosse departamento de supermercado, né? Você quer procurar um desodorante, você vai lá na área de higiene pessoal. Um biscoito, ou bolacha, para quem prefere chamar, eu sou carioca, fala biscoito. Então você vai lá na parte de biscoito, lá na parte de comidas. Então parece que é isso. Você quer um problema de saúde, você vai na igreja tal, problema financeiro, vai na outra igreja que a corrente lá é boa. Problema de relacionamento. Esse ministério aqui é excelente para restaurar relacionamento ou vida amorosa. Meu irmão, que cristianismo miserável é esse? É o mover das águas. Isso aí gera crentes mequetrefe, crentes do Paraguai, crentes que não tem, sabe? Não tem vida espiritual, não. É uma semente que caiu em terreno arenoso, em terreno pedregoso, na verdade. Cresce rápido e morre rápido. É um evangelho que cresce rápido, a pessoa rapidinho, ela tá lá, não, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Jesus é o melhor, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Não demora um ano, já morreu, a fé morreu. Porque não gera uma maturidade espiritual, não gera um alicerce espiritual, não é uma boa terra onde vai criar raízes, sabe? Não é. É um evangelho de pedintes, é um evangelho de gente que só sabe pedir. A ovelha, ela tem muita dificuldade de ver, mas muita facilidade de ouvir. De ouvir a voz do seu pastor, de ouvir ali os sinos do cajado, as romãs, para poder ser direcionada pelo pastor. Eu sou a favor dos dons espirituais, eu sou pentecostal. Eu acredito nessa dispensação, nesse momento, após o Pentecostes, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, como a profecia de Joel. Mas Deus tem a sua palavra. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que a espada qualquer de dois gumes. As pessoas acham que Deus só vai falar através de revelação, profecia, dons, visões, sabe? É muito mover. Jesus chega uma hora que ele vira para a turma e fala assim: olha, o que vocês saíram para ver no deserto? Ele falando de João Batista. Vocês saíram para ver o quê? Um pedaço de cana agitado pelo vento? A cana, quando é agitada pelo vento, ela parece que vai quebrar, mas não quebra. Era João Batista, a voz do que clama no deserto. A voz do que clama no deserto não é a igreja, não era João Batista. Na verdade, a voz do que clama no deserto era João Batista. Mas o que clama no deserto é o Espírito Santo. Ele só era a voz. Ele verbalizava. Hoje a igreja do Senhor, e aqui não é a igreja que gera os pedintes, não é a igreja da modinha, é a igreja fiel do Senhor. Essa daí não tem nome, tá? Ela é como João Batista, ela anuncia o evangelho feio, o evangelho de renúncia, o evangelho de salvação, o evangelho da volta de Cristo, o evangelho que ninguém quer saber. É o evangelho que não enche a igreja. Eu estava vendo no TikTok uma arquiteta, ela não é cristã, não sei se ela é, se ela não é, eu acredito até que não seja. Ela estava dando o parecer dela. Ela falou: olha, eu não estou falando aqui de religião, eu estou aqui pregando para você. Tem um gambazão ali, misericórdia. Que bicho grande. Aí ela falando: olha, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de denominação, mas eu falando como arquiteta. A arquitetura das igrejas mudou. E tem propósito. E ela explica no vídeo dela. Que vídeo sensacional. Ela falando que antigamente as igrejas, elas tinham uma arquitetura transcendente, sabe? De algo que te conecta com Deus, de algo que te leva para uma espiritualidade, de algo que te faz abstrair-se do mundo, se abstrair do mundo e tudo mais. Hoje não. Hoje são arquiteturas, igrejas com fachadas em linha reta, luzes sobrepostas, um jogo de iluminação, de som, fumaça, cores, vocês sabem, e aquela coisa toda, e tudo
parece muito shopping, cheiro de shopping, ar-condicionado de shopping geladão, e cantina, e cafeteria, e isso e aquilo, e tudo te leva para o consumismo. Esse é o evangelho fácil, essa é a porta larga. Desculpem os irmãos, perdão por essa mensagem. Não vou pedir perdão não, é uma mensagem que precisa ser dita. O que saíste a ver no deserto? Um pedaço de cana agitado pelo vento? Quem queria ouvir a verdadeira palavra tinha que ir até o deserto. João Batista não estava nas cidades. Ele não foi profeta de cidade. Ele estava no deserto. Irmão, irmã, no deserto, os desertos é o bioma, é o lugar onde nós realmente ouvimos a voz de Deus. Onde Deus manda pessoas de verdade. Onde Deus manda lugares de verdade, sabe? Pra gente viver ali uma experiência genuína. E não uma experiência superficial. Aquele homem estava ali há 38 anos, esperando mover. Esperando algo que agitasse, algo que acontecesse, algo que... supostamente um anjo, supostamente isso, supostamente aquilo. E aí Jesus entra, ele estava diante da solução. Só que ele estava tão acostumado em querer ver o mover das águas, que ele desprezou a verdadeira solução. Esse evangelho que está aí fora despreza a verdadeira solução. Porque se você busca Deus para ser salvo, para ter a tua vida transformada, se você busca para alcançar arrependimento, mudança de vida, entendimento dos seus pecados, como eu tenho que ter entendimento dos meus, nós somos miseráveis pecadores que precisamos ser regenerados. Toda a mensagem da Bíblia se trata disso, redenção. Se entendemos isso, naturalmente, consequentemente, a nossa vida em todas as camadas, as demais áreas vai ser resolvida. Haverá uma intervenção, haverá um mover de Deus. Eu não estou falando que esse é o evangelho da preguiça. Não, vou cuidar só do espiritual, vou transcender e tudo vai acontecer, não preciso fazer nada. Não, você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa se cuidar, você precisa disso tudo sim. Mas quando você prioriza a salvação de Deus, Deus é salvação para você em todas as áreas da sua vida. Quando é o contrário, você viverá diante de um banquete como um verdadeiro miserável. Porque o Espírito Santo está aí, a palavra está aí, a revelação de Deus está aí, o fluir de Deus está aí. Está tudo aí. Deus não está dando em medidas, Deus está derramando. Nos últimos dias, o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Essa é a profecia de Joel. É derramar, é sem medidas. Eu falei sobre isso ontem. Só que a pessoa vive como miserável diante de um banquete, porque está vivendo o evangelho errado. O evangelho dos pedintes. O evangelho dos Bartimeus. Esse é o evangelho dos Bartimeus, que é a esmola. Esse é o evangelho do coxo, na porta formosa de Atos dos Apóstolos. Pedro e Tiago falam o que é para ele? Rapaz, nós não temos ouro e nem prata, mas o que temos disso te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, porque o poder de Deus não é o poder que faz cair o homem, faz o homem cair pelo poder, mas é o poder que faz o homem caído se levantar pelo poder de Deus. Esse é o verdadeiro poder. Faz o caído se levantar, faz o prostrado se pôr de pé, faz o deprimido ser liberto da depressão, faz o com a vida arrebentada, destruída, ter a sua vida restaurada. Aquele que perdeu tudo, viver um momento de restauração, de restituição dentro da sua casa e dentro da sua vida. Esse é o verdadeiro evangelho. Mas essa restauração, essa restituição, isso tudo que é muito bom, começa aqui, ó, dentro do nosso coração. Que a primeira restituição, a primeira reconciliação é a nossa com Deus. É a reconciliação da cruz. É acessar o Santo dos Santos. É acessar o sangue derramado na cruz do Calvário. Sem o qual, meu irmão, minha irmã, você não vai alcançar nada. Se buscamos a Deus apenas para esse mundo, somos os mais miseráveis dos homens. Não vá atrás de mover das águas. Isso não tem valor nenhum, rapaz. Nenhum. Não tem valor nenhum. Tem valor. O que tinha valor naquele dia entrou pela porta das ovelhas. A salvação de Deus para aquele homem, para aquele tanque, para todos que ali estavam, para a minha vida, para a sua vida. É Jesus. Esse evangelho, o evangelho do Yeshua, né? A salvação. Yeshua, salvação. Ele, realmente é isso que importa. Isso é o suficiente para nós. Bom, Deus abençoe vocês nessa noite de domingo. Fiquem na paz. Paz, Senhor.